nós estamos aqui nessa tarde para falarmos de algo maravilhoso que Deus quer fazer na sua vida. Prepare o seu coração. Nós vamos refletir um pouquinho nessa tarde. Você já parou para pensar por que os relacionamentos na família estão esfriando? Você já pensou por que cada um fica no seu quarto, no seu celular? Por que tanta frieza no coração? Falta de amor, falta de intimidade? O que será que nós deixamos escapar na família? Vamos pensar um pouquinho. Vamos refletir um pouquinho sobre um exemplo. Em 2003, o ônibus espacial Columbia, ele fez uma viagem ao redor da Terra com 7 astronautas. E quando esse ônibus espacial foi reentrar na atmosfera, o que aconteceu? Ele simplesmente se desintegrou. E foi uma comoção no mundo todo. Talvez você que está aí nos ouvindo, você se lembre disso. Mas se chamaram investigadores de vários lugares, os melhores, para descobrir por que com uma alta tecnologia, aquele ônibus espacial, que era feito com tanto cuidado, havia se desintegrado e 7 pessoas foram ceifadas. E esses investigadores chegaram à seguinte conclusão: uma pequenina peça que havia no escudo de proteção do ônibus espacial estava com uma pequenina rachadura. E esta pequenina rachadura foi o suficiente para desintegrar aquele ônibus espacial de muitas toneladas. Nós podemos pensar neste momento: será possível que uma pequena função no lar, na família, quando negligenciada, seja capaz de destruir uma família? Mas que função seria essa? Por volta de 2012, a pastora David Titus, ela começou a questionar Deus. Ela tinha um ministério com seu marido de mais de 30 anos, já havia feito milhares de pregações sobre família. E ela começou a observar que os índices de divórcio continuavam aumentando. E ela começou a perguntar: Deus, por que isso está acontecendo? Por que, apesar das terapias, por que, apesar dos cursos, das pregações, dos livros de autoajuda, as famílias continuam sendo destruídas? E o nosso Deus, que é maravilhoso, Ele começou a ministrar ao coração da pastora David Titus. E inspirada pelo Espírito Santo, ela escreveu este livro, A Experiência da Mesa. E quando a Luciana me falou desse livro, eu falei: nossa, Lu, eu quero ler. E eu comecei a ler o livro e Deus começou a falar muito ao meu coração, que o meu desejo, o desejo do meu esposo, do canal da família, é estruturar, é transformar famílias, é salvar as famílias da destruição. Por isso, nesta tarde, nós escolhemos esse tema, o princípio da mesa. Deus vai falar com você. Nesta tarde nós temos um convidado mais que especial conosco, que nós vamos falar dele já já. Prepare seu coração, abre a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 16.
Diz assim a palavra de Deus: porém, ele lhes disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Nesta tarde nós vamos falar: a ceia está preparada. E Jesus é que está preparando a ceia. Mas eu te pergunto, como driblar a escassez de tempo? Como investir em um hábito antigo, mas porém eficiente, que é o partilhar a refeição ao redor da mesa? Quando nós falamos mesa, o que você pensa? Mesa, nós pensamos no mobiliário para casa ficar mais bonita, para compor um ambiente. Às vezes também nós pensamos naquele móvel prático que você chega com as compras do supermercado, coloca em cima dele, coloca seus livros, coloca bolsa, coloca tantas coisas em cima da mesa. Mas nós estamos aqui nesta tarde para entender qual é o propósito de Deus para a refeição à mesa. Porque na palavra de Deus, na Bíblia, a palavra mesa é citada inúmeras vezes. Por que será que o nosso Deus, Ele desejou citar tanto a palavra mesa em situações diversas na sua palavra? Ele tem um propósito, não é verdade? E nós vamos ver agora, então, qual o propósito de Deus ao falar tanto na mesa, na sua palavra. Primeiro propósito: encorajamento e aperfeiçoamento. Queridos, fazer uma refeição à mesa tem um significado especial e único, porque quando as famílias se dedicam um tempo à mesa, ao redor da mesa em família, elas se saem melhor em todas as áreas: no corpo, na mente, na alma, no espírito. E a palavra de Deus, que é verdadeira e eficaz, comprova em várias passagens que nós vamos ver hoje o quanto isso é real. Mas inúmeras pesquisas têm sido feitas, têm sido realizadas ao redor do mundo sobre esse assunto: refeição à mesa. E é muito interessante que o que se tem descoberto nessas pesquisas é que as famílias que se dedicam a fazer refeições à mesa são famílias que experimentam o sobrenatural de Deus. São famílias que as pessoas ao redor da mesa se tornam mais fortes, mais inteligentes, saudáveis, mais felizes. É possível que a experiência da mesa, que o simples comer ao redor da mesa, tenha um potencial tão forte? Pois eu vou te dizer que sim. Quando nós queremos proteger o nosso lar, proteger a nossa família, desfrutar do potencial oculto que tem por trás da refeição à mesa, Deus faz algo maravilhoso. E é isso que Ele vai mostrar para nós nesta tarde. A hora da refeição, todos juntos ao redor da mesa, foi muito pesquisada por psicólogos, psicopedagogos, por pediatras. E o que se detectou com essas pesquisas? Que as crianças que fazem refeições à mesa são mais sociáveis, são mais felizes,
são mais inteligentes. E uma socióloga alemã interessada nesse assunto, ela conduziu uma pesquisa com 300 famílias alemãs. E nessa pesquisa, as famílias todas faziam a refeição à mesa, pelo menos uma vez por dia. E essa socióloga, ela chegou à seguinte conclusão: a mesa traz harmonia. Aquelas pessoas que estavam à refeição, à mesa juntas, elas eram mais amáveis, mais dóceis, mais sociáveis, mais felizes. E foi feita também uma pesquisa numa instituição americana, o Centro Nacional de Dependência e Abuso de Drogas, nos Estados Unidos. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Os filhos que tinham o hábito de assentar à mesa com seus pais, eles eram filhos adolescentes, responsáveis, que não bebiam, não fumavam, não usavam drogas, não tinham depressão, não brigavam e não desenvolveram distúrbios alimentares. E um levantamento com 20 mil adolescentes de 16 anos, que foi feito na Grã-Bretanha pelos ingleses. O resultado dessa pesquisa, desse levantamento, foi que os adolescentes, eles eram obedientes aos seus pais. Os pais eram amáveis com seus filhos. E o que nós podemos perceber? Que a mesa é o lugar para encorajar, é o lugar de ensinamento, de aprimoramento, é o lugar de alegria. E é isso que Deus deseja para a sua vida. E a segunda coisa importante, o segundo item, a experiência ao redor da mesa, ela nutre o coração, ela cura os relacionamentos e aprofunda a intimidade com aqueles que participam à mesa. Jesus é um exemplo para nós, porque ele, quando ele estava aqui com seus discípulos, ele sempre encontrava uma oportunidade de estar reunido à mesa, uma refeição à mesa, porque ali havia olhos nos olhos, havia intimidade, havia demonstração de amor e havia algo muito lindo, que é a cura das emoções. Vamos falar um pouquinho de Pedro. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. E quando Jesus ressuscitou, morreu na cruz, aliás, Pedro voltou a pescar. Mas o objetivo da mesa é restaurar as emoções. E quando Jesus ressuscitou, e Pedro estava pescando a noite toda, e ele disse para aqueles homens: jogue do outro lado as redes. E quando eles retiraram as redes, elas estavam cheias de peixe. Pedro reconheceu Jesus lá na praia, e ele nadou até a praia. E quando ele chegou lá, Jesus estava com uma fogueira acesa. Ele estava preparando uma refeição. E quando eles comeram ali naquele momento, Jesus sabia que Pedro estava com remorso, arrependido, sofrendo porque ele havia negado o mestre. E Jesus então preparou uma cena parecida com a cena onde Pedro havia negado Jesus. Havia uma fogueira, mas Jesus estava preparando a refeição. Não havia uma mesa ali, mas podemos imaginar todos em volta da fogueira, bem
perto uns dos outros, olhando nos olhos de Jesus. Jesus tocou ali na ferida de Pedro e ele perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E naquele momento, Jesus percebeu a carência de Pedro, porque Jesus estava ali para amar, na refeição, para encorajar. E o amor dele foi derramado de tal forma sobre a vida de Pedro. E a cura de Pedro foi tão instantânea naquele momento, que Jesus entregou a Pedro a liderança da sua igreja. Que coisa linda, não é verdade? É isso que Deus deseja fazer conosco, ao redor da mesa, em família, com os amigos. Jesus, quando ele foi traído, Jesus estava à mesa. Quando Judas também estava, ele sabia que Judas iria traí-lo, mas o que ele fez? Ele acolheu Judas, dando oportunidade a Judas. E é isso que Deus quer que façamos a refeição, acolher. Quando os discípulos estavam indo ao caminho de Emaús, eles estavam falando de Jesus, não sabiam que aquele homem com eles era Jesus. Mas quando Jesus entrou com eles na casa em Emaús, partiu o pão à mesa, eles puderam então perceber que Jesus, aquele era Jesus, o Salvador. A mesa é um lugar de alegria, é um lugar de comunhão. Na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo volta para casa, o que o pai dele mandou fazer? Preparar um banquete. Você pode imaginar uma mesa enorme, cheia de delícias, para que o filho pródigo fosse curado à mesa. E são tantas as curas que acontecem à mesa. A pastora David Titus fala aqui no livro dela o exemplo de uma mulher. Talvez você que está aí seja assim como essa mulher. Você não se ache digna, não se ache importante. E aquela mulher, ela tinha uma vida muito afastada de Deus, e ela não se achava digna de nada e nem de ninguém. Mas um dia a pastora Dave fez uma mesa, preparou uma mesa posta para ela. Chique? Não, tinha apenas os talheres, um americano, uma florzinha. E quando ela viu aquela mesa, ela se sentiu importante. Ela sentiu: eu faço parte. E ela foi curada da rejeição, da baixa autoestima. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. É isso que o papai planejou quando ele citou a mesa em tantas passagens. E ainda fala daquela história daquele homem que estuprou uma mulher e foi preso durante 13 anos. Nesses 13 anos ele se sentiu a pior pessoa. E quando ele saiu da prisão, o marido da pastora Dave, o pastor Léo, levou esse homem para casa deles. E quando ele chegou, a forma que eles tinham para receber bem uma pessoa, que deve ser também a nossa forma, é preparando a mesa. E tinha uma mesa lá com os talheres, guardanapo, suco. O lugar dele estava à mesa. E ele foi chamado para jantar. Mas quando ele viu aquela mesa, ele se assustou e disse: eu nunca assentei a uma mesa com a minha família. Eu posso? E naquele momento aquele homem foi curado da rejeição. Será que se ele tivesse a oportunidade de assentar com a sua família desde criança, ele teria cometido aquele estupro? Mesa é lugar de acolhimento.
Mesa é lugar de amor, de cuidado. Mesa é um lugar tremendo. Mas cuidado com as raposinhas. As raposinhas, tem 2 raposinhas que tiram da família esse privilégio de assentar ao redor da mesa. Primeira raposinha: ocupados demais para assentar à mesa. Fazendo coisas ruins? Não, fazendo coisas boas. Mas não tem tempo para todos assentarem juntos ao redor da mesa. Ocupados demais. Ou sentar na mesa para quê? Não precisa. Cada um come no seu canto, come assistindo televisão, cada um no seu celular. Ou assentam-se juntos, mas para discutir um com o outro, para colocar defeitos, para falar mal das pessoas. Cuidado com essas raposinhas, porque o terceiro item que nós vamos ver nesta tarde, a presença sobrenatural do pão da presença. Hoje nós temos aqui uma mesa composta para 7 mulheres. E está aqui nesta mesa o pão da presença. Ontem, quando eu estava preparando a ministração, papai me deu uma visão dele assentado aqui. Jesus mesmo, assentado aqui conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 23. A palavra de Deus nos diz: faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 3 dedos e uma moldura de ouro para esta borda. Observem, uma mesa parecida com as nossas mesas de hoje. Esta mesa Deus mandou fazer no tabernáculo, quando Ele instituiu o tabernáculo, porque a glória dele se manifestaria no tabernáculo. E Ele diz mais um pouco no versículo 29: faça de ouro puro os seus pratos, os recipientes para incenso, as suas tigelas e as bacias, nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Pão da presença. Mas quem é o pão da presença? Que está aqui, o lugar reservado para ele. É Jesus. Por que é Jesus? Porque ele disse lá em João 6,48: eu sou o pão da vida. Toda refeição planejada por Deus é para ser colocado nela o pão da presença. Porque representa Jesus, o nosso pão da presença. Ele é o arranjo principal da mesa. Não são as flores, não são os talheres, não são as taças. É Jesus, o pão da presença.
E o pão da presença é a mensagem de Deus para a mesa, para nós hoje, para nossa geração hoje. Porque o princípio divino, Jesus veio para curar, para nutrir, para encorajar, para salvar. E todas as vezes que nós nos reunimos na refeição, ao redor da mesa, Jesus está lá. Os sacerdotes, quando eles entravam no tabernáculo, no Santo dos Santos, que tinha a mesa com o pão da presença, eles oravam, eles pediam perdão pelos pecados de todas as pessoas, e eles comiam o pão da presença. Hoje, Jesus já veio, Ele deu a vida, e nós que estamos comendo do pão da presença. Você pode sentir o poder de Deus nesse princípio da mesa? O pão da presença, o segredo da mesa, o maior princípio. Porque quando Deus instituiu a Páscoa, lá em Êxodo, o que Ele disse? Comei o cordeiro ao redor da mesa, todos juntos. A família, se fosse pequena, para reunir com outra família, o pão da presença estava ali. E Jesus, na última ceia, Ele celebrou a ceia de uma forma diferente. Por quê? Porque depois do Egito, todos os anos o povo de Israel comemora a Páscoa. Nós também comemoramos. O povo de Israel está hoje no ano de 5.780. Porque eles começaram a contar o ano deles depois que eles saíram do Egito, que eles foram libertos daquele cativeiro. Mas Jesus, Ele estava à mesa com seus discípulos. Ele estava naquele momento celebrando a ceia. Ele sabia que o tempo dele já estava terminando aqui na terra. Ele sabia que logo depois da ceia ele seria preso, torturado e crucificado. Mas ele também ressuscitaria. Mas ele tinha algo a ensinar para os seus discípulos e para nos ensinar agora, hoje, em pleno 2020. Jesus, Ele disse, Ele pegou o pão. Será que é um pão bonito como o pão redondinho, gordinho? Não. Aquele pão era um pão sem fermento. Era um pão seco, parecido uma bolacha. E Jesus pegou aquele pão. Ele partiu aquele pão. E quando ele partiu, aquele pão ficou cheio de pedaços. E ele disse: este é o meu corpo. E eu podia ontem, quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei pensando: o que Jesus poderia ter dito a mais para aqueles homens? Vejam como está esse pão, todo estilhaçado. É assim que eu vou ficar. Eu vou ser torturado, massacrado. Meu corpo vai ficar de tal forma que você não vai querer olhar para mim. Nenhum de vocês vão querer me olhar. Mas comei deste pão, fazer isso
em memória de mim. Da mesma forma, ele pegou o cálice, aquele cálice de suco, de vinho vermelho, e ele falou: vejam esse cálice, estão vendo? Estão vendo essa cor? Como se fosse sangue? Prestem atenção, que vocês nunca viram e nem verão tanto sangue jorrar de um corpo humano como vocês verão amanhã jorrar do meu corpo. Vocês verão todo o meu sangue ser derramado, todo o meu sangue. Vocês verão cortando o meu lado. E ele deve ter dito: não culpem os sacerdotes, não culpem os guardas, os soldados, não culpem Pilatos, porque o sangue que vai ser derramado não é a culpa deles, é por vocês. E nessa tarde, Jesus diz: é por você que eu me derramei. É por... Queridos, Jesus sempre ceava com seus discípulos. Aquela era a última ceia dos discípulos? Não. Porque eles faziam refeição com pão, com suco, com vinho, todos os dias. Era a base da alimentação naquela época. O que Jesus estava querendo dizer ali? Ah, vocês vão cear uma vez por mês só em memória de mim? Não. É muito além. Todas as vezes que vocês assentarem ao redor da mesa e clamarem por mim, eu estarei ali. Por isso é tão importante assentar ao redor da mesa. Porque quando nós assentamos ao redor da mesa, aquele mesmo Jesus que estava lá naquela ceia, Ele está com você, com a sua família, ao redor da mesa. Não é só comer, se alimentar, comer coisas boas, mas comer à mesa é onde a presença de Jesus se manifesta, porque a mesa é um lugar sagrado, mágico. Por isso, queridos, nós precisamos aprender a orar à mesa. Muitos oram: obrigado, Senhor, por este alimento em nome de Jesus, amém. Muitos falam: Senhor, abençoa esse alimento, tira a ministração contrária a ti, amém. Papai quer algo mais. Jesus quer algo mais de nós quando orarmos à mesa. Precisa de usar palavras chiques? Não. Mas tem que ser palavras apropriadas para todos que estão ali à mesa. Para os filhos, às vezes tem criança. Mas precisamos clamar pela presença do pão da presença. Podemos fazer uma oração simples, mas nunca deixando de reforçar a esperança na salvação que somente o sangue de Jesus e o amor de Jesus pode trazer para a minha família e para a sua família. Nós podemos orar mais ou menos assim: Senhor Jesus, ao nos reunirmos em volta da mesa, queremos agradecer-te por tua presença na nossa vida, na nossa família. Que nunca nos esqueçamos que Jesus
é o nosso Salvador. Não importa o que aconteceu, é Jesus que perdoa os nossos pecados. Por causa do seu amor, Jesus, nós entregamos as nossas vidas e tudo a Ti. Somos gratos pelo alimento e por todas as provisões da nossa casa. Muito obrigada, Jesus, nós te amamos. Uma oração parecida, não precisa ser igual, sempre lembrando que Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Todas as refeições façamos em memória de Jesus. Esse é o desejo do Papai, de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Mas nós estamos falando aqui do sentido espiritual da mesa. Talvez você esteja pensando assim: mas como que eu vou montar uma mesa para chamar o pão da presença para a mesa? A vida moderna, o excesso de compromisso, o tempo escasso, e às vezes abrimos a mala da desculpa, né, para não montar uma mesa, tem sido os grandes responsáveis por deixarmos de desfrutar da presença, do pão da presença na nossa família, curando, restaurando, orientando. E o ritmo acelerado da sociedade nos impede de ter esse privilégio. E é isso que o diabo quer mesmo. Faça muitas coisas, mas não assente à mesa. Porque se você sentar ao redor da mesa, o pão da presença estará lá. Senta na frente da televisão. Vai lá pro seu quarto. Fica junto não. E o enfraquecimento das famílias tem sido visto de forma terrível. Nessa pandemia, nunca se houve tanto divórcio em todo o mundo. Mas Jesus, o pão da presença, deseja restaurar cada família na refeição à mesa. O mais importante é você estar ao redor da mesa com as pessoas que você ama. Sabe por quê? Para nós concluirmos essa live, o princípio da mesa é uma vereda antiga, um princípio que Deus estabeleceu, mas que foi se perdendo. E o desejo do Papai é que Ele retorne para as nossas vidas, para a nossa família. Porque um fato é certo: os indivíduos que se alimentam, fazem a refeição ao redor da mesa pelo menos uma vez por dia, são pessoas que desenvolvem uma mente mais inteligente, um espírito mais forte, um corpo mais saudável, e são pessoas mais felizes. Cria relacionamentos profundos, significativos. E a mesa, ela tem um impacto, sabe onde? Na alma, no espírito. Porque o pão da presença está à mesa. Então a mesa é o segredo que eu falei para vocês. É o tesouro sobrenatural que deve ser aplicado. E os resultados são maravilhosos. São maravilhosos. Porque estar na família é sempre bom, não é verdade? Mas a mesa é um altar. A mesa é um altar. Quando todos estão ali, assentados ao redor da mesa, o pão da presença está ali, que é Jesus, se torna um altar de adoração a Jesus.
Então, nós não queremos que você mude de uma vez. Nós estamos aqui para te passar um princípio eterno. E você vai entender agora o quanto é importante essa troca de afeto. Porque essa troca de afeto ao redor da mesa, ela constrói as famílias. Porque é um tempo mágico ao redor da mesa. Porque como nós colocamos na divulgação da live, se é no lar que o coração se forma, então é a mesa que ele se conecta. Então, se nós nos reunirmos regularmente ao redor da mesa, o que vai acontecer? Você vai perceber que cada um ao redor da mesa tem suas singularidades, são únicos, tem uma personalidade, que cada um ao redor da mesa tem algo especial para compartilhar. Ao redor da mesa é o lugar de edificação, é o lugar de comunhão. E o desejo do Senhor é restaurar as emoções, como Ele fez com Pedro, ao redor da mesa. Não é lugar de falar mal, de negativismo, mas é um lugar de amor, porque Jesus é amor. Ele deu a vida por nós. E nós estamos aqui nessa terra porque Jesus disse assim, lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então abre a porta da sua casa, convida Jesus, vem, pão da presença, fazer parte da minha família, da minha mesa, do meu lar. Então, quando nós almoçamos com alguém, jantamos com alguém, lanchamos com alguém, o que acontece? Há uma conexão de coração para coração ao coração do Pai. E quando nós assentamos à mesa, nós estamos nos preparando para algo grandioso, que eu creio que é o sonho de todos nós, que está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. É assentar à mesa, fazer a refeição à mesa, convidando o pão da presença para fazer parte. Porque nós estamos nos preparando para esse momento, que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 19:9. E disse-me, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É para esse momento que o Senhor escreveu tantas vezes mesa, mesa, mesa na sua palavra. Porque no final de tudo, quando estivermos no céu, você pode contemplar uma mesa gigante, enorme, a perder de vista, preparada pelo pão da presença. E lá, nós estaremos com Ele eternamente, nas bodas do Cordeiro. Faça na sua casa essa preparação para você um dia estar ceando lá no céu, nas bodas do Cordeiro. Amém?